Vivendo o novo de Deus. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Olha aí que beleza. Há alguns anos nós estamos pregando, seja bem-vindo ao novo. Essa semana até brincaram comigo. Nossa, seus vídeos lá, você fica falando, né? Seja bem-vindo ao novo. Eu falei, porque é uma palavra que Deus tem naquela igreja. Deixa eu perder a paciência, não. Mas por quê? Porque nós acreditamos fielmente que já tem coisas novas acontecendo nesse lugar. E já tem um novo tempo que algumas pessoas estão vivendo, só que talvez tenha algumas pessoas que estão paradas ainda. E nós iremos falar um pouquinho disso sobre hoje. Irmão, nesse momento, nessa terra, Deus está fazendo em alguns lugares um novo tempo. Deus está iniciando em alguns lugares um novo começo. Sabe, em algum lugar dessa terra, em algum lugar, talvez com certeza, em algum lugar do Brasil, em algum lugar dessa cidade, Deus está fazendo algo novo. Porque o nosso Deus é o Deus de novidades. Agora eu vou mais a fundo ainda. Aqui dentro dessa igreja, dentro de alguns corações aqui, Deus já está fazendo algo novo. Sabe, Ele não está olhando para o seu passado, Ele não está vendo o quanto você errou, talvez você está preocupado em ver coisas novas, mas antes de você ver algumas coisas novas, Deus está fazendo um coração novo dentro de você, Deus está fazendo um coração novo dentro do seu peito aí, ó. Deus está querendo chamar você de volta para viver algo incrível. Gênesis capítulo 2, verso de número 2. E o Brasil, hein, gente? Desculpa pesar o clima assim, mas o Brasil tem nada de novo, né? Tudo igual. Eu ia falar o Evangelho de Gênesis. Vocês veem que eu não estou bem hoje, vocês me perdoam, viu? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O próximo. E abençoou Deus o 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizeram. Vai lá em Isaías capítulo 40, verso 28. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Amém. Quando Deus está criando tudo que existe, Deus está criando algo novo. Deus está criando coisas novas. Deus, além de criar coisas novas, Ele cria o homem. E quando eu falo homem, é o homem e a mulher, tá? Ele cria o homem e a mulher. Ele cria os céus, Ele cria a separação das águas e a terra, Ele cria as árvores, os animais. E a história vai falar, você conhece bem, que tudo que Deus fez foi bom. Mas quando Ele chega no homem, Ele fala, é muito bom. Por quê? Porque Deus criou eu e criou você à imagem e semelhança dEle. Só que o texto vai falar que no 7º dia, depois de criar tudo, Deus descansou. Mas nós acabamos de ler aqui em Isaías 40, 28, que é um Deus que não se cansa. Não se cansa é diferente de parar para descansar. São duas coisas que parecem ser parecidas, mas são diferentes. Você não precisa estar esgotado para parar para descansar. Você não precisa estar no limite para falar, opa, eu acho que eu preciso de um descanso. Um Deus que não se cansa, um Deus que não precisa descansar, depois de criar tudo novo, para descansar. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque toda vez que Deus te pedir para fazer algo, toda vez que Deus te dá uma ordem, fique você sabendo que Ele já fez antes. Deus está parando para descansar, não é porque Ele está cansadão.
Não é porque ele está exausto. É porque ele quer dar um exemplo para a gente. Então, se até Deus parou para contemplar a obra que ele fez, deixa eu perguntar para você. O que adianta o seu pastor ficar pregando sobre um novo tempo há mais de 4 anos e você não parar para contemplar aquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida? Eita, olha para o irmão do seu lado e fala assim: o pastor está falando de você lá na frente. Se ele ficou bravo com você, se vira com ele aí, viu? Deixa eu tomar minha água. Tem muita gente que está falando assim: Deus, eu quero viver um novo tempo. E Deus já está te dando direções, palavras, está abrindo portas para um novo tempo. Mas você está tão acelerado para conquistar. Você quer ir tão longe que você está esquecendo de agradecer por aquilo que já é novo na sua vida hoje. Meu irmão, pastor, mas é que eu ainda não tenho a condição ideal. E talvez a condição ideal nunca vai chegar. Então nesta manhã Deus quer te dar uma ordem. Comece a contemplar aquilo de novo que Ele já está fazendo na sua história. Pastor, mas é tão pequeno, mas é novo e vem de Deus. Pastor, mas as pessoas não acreditam ainda, mas Deus já liberou a palavra. E se existe uma palavra de novo tempo, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que ainda não esteja usufruindo, eu já estou vivendo, que as coisas velhas já foram passado, que o meu passado ficou para trás, que as coisas velhas não me prendem mais, e agora eu estou livre para viver um novo de Deus, para viver um novo com Jesus, e para viver um novo com o Espírito Santo. O número 7, no hebraico, ele é conhecido como o número da perfeição. Deus não escolhe o 7º dia por acaso. Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósito. O dia que você veio para a igreja não foi uma coincidência, foi Deus te atraindo para perto dele. O 7º no hebraico é conhecido como perfeição. O 8 é como recomeço. A Bíblia, ela não relata especificamente como foi o dia após o descanso. Ela não fala, e aconteceu isso depois do descanso. Mas, fazendo uma crítica textual, nós podemos imaginar que depois do descanso, Deus deu uma missão para o homem, de cuidar do jardim do Éden. Ele plantou o jardim no Éden, de dar nome aos animais, de crescer e multiplicar, de governar sobre toda a terra. Só que com tudo isso, no final do dia, Deus descia no jardim para ter relacionamento com o homem. Deixa eu falar, não existe novo de Deus se você não tiver relacionamento com Ele. Não existe um novo tempo se você não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pode ser um tempo diferente, pode ser um tempo estranho, mas se você tiver relacionamento com Deus, aí sim se prepara para viver o novo de Deus na sua história, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Deixa eu falar para você, se você abrir teu coração essa manhã e tomar posse desse novo tempo, tem novidade de Deus chegando na sua vida, na sua história, na sua família. As pessoas que acharam que acabou, não acabou não, porque quem anda no novo de Deus não é um ponto final, é apenas uma vírgula para uma nova estação, novos milagres, novas respostas, novas provisões do céu. O nosso Deus não parou no tempo, Ele tem novos começos para você. Nós precisamos entender que Deus trabalha em novos tempos. O Deus que te salvou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é imutável. Sabe, no começo da sua conversão, que você tinha lágrimas nos olhos e fogo nos ossos? Eu entendo muito bem a frustração de alguns irmãos mais experientes que falam: pastor, há anos atrás, a Casa da Bênção, a gente orava 6 horas por dia. Eu entendo muito bem isso. Mas eu quero dizer que aquele mesmo Deus que estava lá naquela estação, Ele está aqui nessa manhã e está falando: talvez algumas coisas podem ter mudado, talvez a tecnologia chegou, talvez o jeito de vestir das pessoas mudaram, talvez até a igreja mudou um pouco, mas o Deus que te chamou, que te salvou, que te escolheu, Ele continua o mesmo, e Ele está aqui nessa manhã, e as promessas que Ele liberou há 10, 15, 20 anos da sua vida, elas continuam de pé, só está esperando um coração novo para viver o extraordinário de Deus. As estações podem ter mudado. O inverno, a primavera, o verão, o outono pode ter passado.
várias estações na sua vida. Tem irmãos aqui que estão vivendo estações completamente diferentes um do outro. Mas o nosso Deus, esse Deus que libera o novo, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Não existe uma novidade de vida. Não existe um novo começo. Não existe um ministério, uma casa, uma família rompendo o sobrenatural, se ela não se envolver com esse Deus que está aqui nessa manhã. Nós precisamos entender que o 7º dia foi de descanso, mas o 8º dia foi de recomeço. E dentro de um novo tempo, existe recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços também. Deus tem recomeços para a sua vida. Talvez exista uma área da sua vida que você está parado. Nessa manhã Deus está te dando uma ordem para você recomeçar. Talvez você começou um curso e não conseguiu terminar. Você começou um negócio próprio e parou pela metade. Você engavetou um projeto e está lá parado. Deus está te dando uma ordem nessa manhã. É tempo de recomeçar. Novos tempos chegam para a gente poder recomeçar projetos de Deus que nós paramos no meio do caminho. Recomeços. Recomeços. Um recomeço ministerial. Sabe, um recomeço talvez na sua casa. E recomeçar não é fazer tudo como você fez da primeira vez, mas agora é fazer do jeito certo, da maneira certa, sendo direcionado por Deus. Certa vez Deus fala assim: Moisés, o povo está pecando, o povo não está obedecendo a minha lei, então eu vou dar mais uma chance, mas eu vou com vocês até aqui. Passando daqui, eu vou colocar um anjo aí e eu não vou com vocês. Moisés fala: Deus, eu só vou continuar se o Senhor estiver na minha frente. Isso é um recomeço. Um recomeço não é a gente agora eu vou tentar a sorte mais uma vez. Não, meu irmão, crente não conta com a sorte, crente conta com passos de fé. Recomeços em Deus é falar assim: Deus, todas as portas que não são para minha vida, o Senhor pode fechar, mas as portas que são para minha vida, pode abrir, porque a partir de hoje eu vou recomeçar, e eu só vou entrar na porta que o Senhor entrar primeiro, eu só vou acessar lugares que o Senhor acessar primeiro, eu só vou colocar a mão naquilo que o Senhor mandar. Deus, a partir de hoje eu quero dar um reset, eu quero recomeçar a minha história com o Senhor, mas eu só vou fazer quando o Senhor liberar uma palavra do céu, porque quando Deus libera uma palavra do céu, a palavra sai da boca dele, ela nunca volta vazia. Sabe por quê? Porque ela sempre vai achar um coração disponível para encher e para viver um novo começo. Deus tem recomeço, Deus tem novas histórias, Deus tem um capítulo novo para você, Deus tem um capítulo novo para sua família. Os teus pecados, se você se arrependeu, você já foi perdoado. Existe um Deus que escreveu na areia os nossos pecados, mas escreveu na pedra o nosso futuro para falar: eu vos escolhi, eu tenho uma nova história. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então o primeiro ponto dessa manhã é recomeços. Recomeços. E para viver recomeços, meu irmão, você precisa acreditar. Para viver recomeços, você precisa ter fé. Para viver recomeços, você precisa ter coragem. Eu tenho fé que hoje eu pastoreio uma das igrejas que vai ser uma das maiores igrejas dessa cidade. E talvez, meu irmão, quando essa igreja for uma das maiores da cidade, talvez eu não estou nem mais aqui. Deus já levou eu e a pastora Raquel lá para Texas, ICB Texas. Eita, aleluia. Ou é Texas ou é Maranhão, meu amor. Disso não vai fugir, te prometo. Bem aleatório esse pastor, né? Sabe por quê? Ela já estava com o passaporte na mão. De repente ela percebeu que não precisa. Sabe por quê? Porque a promessa não está condicionada a alguém. Essa igreja, ela vai crescer, o pastor Jean aqui ou não. Essa igreja vai crescer com o pastor Dudu aqui ou não. A gente não sabe o dia da manhã, né, pastor Dudu? Essa igreja vai crescer com A ou B aqui ou não. Porque a promessa, e na sua vida também assim, a promessa não está condicionada a mim, não está condicionada a você.
A promessa está condicionada dele. Aquele louvor que eu amo não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. É ele que libera a palavra. E se ele liberou a palavra, ele é fiel para cumprir. Então, hoje eu já pastorei essa igreja acreditando que ela será uma das maiores da cidade. E eu quero estar aqui na época quando acontecer isso. Oxe, na hora do filé eu vou embora. Não, quero estar aqui. Mas se acontecer, eu vou falar lá, ó. Deus fez. Deus prometeu e Deus fez. Ah, Deus fez. Meu irmão, se eu não acreditar, eu vou ficar esperando as outras pessoas acreditar por mim? Esses dias um pastor muito querido perguntou para mim assim: mas por que você quer comprar um terreno para a igreja? Eu falei, ajudar você não quer, né? Porque eu quero. Mas por que você quer? Que não é mais fácil ir para um lugar maior? Não é mais fácil alugar um salão grande já e ficar... Eu falei, não, pastor, eu quero. Não, mas por que você quer? Eu falei, porque eu tenho uma palavra. Oh, Deus me deu uma palavra. Tem, ele é isso que eu queria saber. Tem uma palavra. Seria mais fácil fazer de um jeito diferente. Seria mais fácil alugar um salãozão ali, ó. Colocar uma placa grandona na casa da bênção, a cara da pastora aqui, assim, ó. Na placa, assim. Seria mais fácil. Mas Deus não trabalha da maneira mais fácil. Deus não tem um atalho para você. Deus não tem um plano A, um plano B. Deus tem um novo tempo. E esse novo tempo é o plano perfeito. É Jesus Cristo de Nazaré. Nós não queremos fazer do jeito mais fácil. Nós não queremos fazer do jeito mais rápido. Nós queremos fazer do jeito certo. E para viver o novo, para viver o recomeço, o jeito certo nós só encontramos nele, em Jesus Cristo de Nazaré. Entenda que em um tempo de recomeço, nós iremos herdar alguns legados. E eu acho que eu já até falei aqui. Legado não é você fazer exatamente o que outra pessoa fez. É você continuar de onde ela parou. Eu vou usar um pouco o exemplo de igreja para você entender, mas isso serve para a sua vida, tá bom? Imagina se eu chego aqui e eu vou querer ser igual o pastor Edson. Não vou conseguir, meu irmão. Não vou. Pastor Edson tocava violão, gaita, bateria, tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo. Imagina se eu quisesse ser igual o pastor Marcelo. Não ia conseguir. Não ia conseguir fazer igual. Eu ia tentar e não ia dar certo. Imagina. Você chega aqui, eu tô, e aí filhão, e aí filhona. Você é ridículo, querendo imitar o outro. Ai, pastor ridículo. Não tem como. Então tem muita gente pecando nisso. Deus te deu uma palavra, e só porque a sua palavra é parecida com a palavra dele, você acha que você tem que fazer igual. Não, pastor, porque meu pai abriu uma empresa e eu tenho que fazer os mesmos passos que ele. Você está ouvindo o pai da terra ou você está ouvindo o pai do céu? Não, pastor, porque fulano fez isso. Não, porque eu vi um cara na internet, pastor. Ô, irmão, deixa eu te falar. Tem poucas pessoas sérias na internet, viu? Mas tem uns aí que aluga carro, aluga casa, para tentar te vender algo. E na verdade, ele está mais perdido que você. Então, quando nós vamos ter um recomeço, continuar algo, ou recomeçar algo que paramos, não é fazer tudo exatamente que outra pessoa fez ou fizeram com muito respeito, mas falar, Deus, a partir de agora, o que o Senhor quer que eu faça? Meu irmão, a gente está aqui para ser transparente, vocês me conhecem. Quando a gente assumiu aqui a igreja, não tinha como eu chegar aqui e falar assim, não, eu sou muito experiente. E que experiente que nada. Mas a minha oração sempre foi, Jesus, eu estou indo para lá, mas que o Espírito Santo venha ser meu professor. Confesso para vocês que nos 6 primeiros meses, quando alguns de vocês falaram assim, pastor, eu ficava procurando a missionária de mar. Eu falei, esse missionário, hein? Aí eu lembrava que era eu. falei, nossa, eu sou um pastor. Quantos cultos? Os irmãos no fundo da igreja conversando alto, bagunçando, eu lá no meio conversando também. E a pastora aqui, amor, você é o pastor, dá exemplo. Eu falei, não, peraí, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ter sério. 2 minutos depois já estava fazendo piada de novo. Mas sabe, meu irmão, para um recomeço, Deus não está chamando alguém que é experiente, Deus está chamando alguém que é disponível. A minha oração sempre foi, Deus, seja o meu professor. Espírito Santo, seja o meu professor. Eu lembro uma vez que eu fui orar na sede. O bispo estava pregando, o bispo Palorano chamou todos os pastores lá na frente. E ele falou assim, eu vou orar por milagre.
E você só vai parar de orar, pastor, quando essa pessoa for curada. Eu falei, nossa, eu estou na roça. E aí foi o primeiro, eu lembro até hoje, foi no pastor Dudu. Aí a irmã falou assim, eu estou com dor de cabeça. Eu falei, dor de cabeça é fácil, ora e manda tomar um andador. Nossa, fácil. Foi na pastora Kel, eu não estou dormindo. Não, mais fácil ainda. Oração e maracujina, vai dar certo. Aí chegou em mim, eu tô com uma pelota na barriga. Eu falei, meu Deus, por que é mais difícil? E aí eu comecei a orar, irmão. Orar de suar mesmo, assim, ó. Falei, não, vai dar certo. E na hora que eu olhei aqui no canto, aqui, o pessoal da sede, da nossa igreja, tava todo mundo assim, ó. Mas eu tenho certeza que eles não estavam intercedendo, estavam torcendo para não ser envergonhado. Tipo, Deus, honra meu pastor, Deus. Vai dar certo. E eu orei uma vez, falei, irmão, foi curado? Não, pastor. Aí eu orei de novo, irmão, foi curado? Ele, não, pastor. Eu comecei, Deus, ora ou mata ele agora. Aí eu vi que ele... Mas eu orei, irmãos, na terceira vez que eu orei com tanta fé, eu senti um calombo aqui na barriga do cara mexendo, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu falei, te achei, lombriga do demônio, agora você vai sair da vida dele. E eu apertei, encarquei aqui, orei e sumiu. E sabe o que ele falou? Fui curado. Eu falei, eu sei, Deus me usa, você foi curado. Mas irmão, se não fosse a graça de Deus. Aí o bispo falou assim, se você orou, pastor, por alguém que foi curado, traz aqui na frente. Aí eu fui grandão, né? Peguei a mão do senhor aqui, fui lá aqui, E Deus falou, abaixa a tua bola que você não fez nada. Lembra uma vez que eu fui dar um aconselhamento para uma família? Não tá aqui, por isso que eu tô falando, viu? Clima terrível. Clima terrível, ambiente difícil. Uma família de corintiano, tô brincando. Clima terrível. E eu cheguei lá, tinha tudo para dar ruim. Só que na hora que eu sentei, o Espírito Santo me deu uma palavra e eu falei. E a pessoa falou assim, nossa, como Deus te usa, pastor. Eu falei, amém. Nem eu estava acreditando que saiu aquilo de mim. Mas por que eu estou te falando isso? Porque Deus já está te chamando para um recomeço. E você está falando assim, não, quando eu tiver na condição ideal, eu começo, Deus. Não, quando eu tiver tantos cursos, eu começo. Não, quando eu tiver estrutura. Quando a minha condição financeira estiver melhor, eu começo. Meu irmão, Deus não está te chamando com a condição ideal. Deus está te chamando do jeito que você está mesmo. Para você aprender a depender dEle. Para você poder depender do Espírito Santo. Para você poder depender de Jesus. Em um tempo de recomeços, nós não contamos com os nossos dons, com os nossos talentos. Nós dependemos do Senhor Jesus. Outra coisa que tem no novo tempo, além do recomeço. Número 2, ponto 2. Entrega. Olha aí. Não é da Shopee Mercado Livre, viu, irmãos? Juízes, capítulo 6, versículo 17. Enquanto você abre, a definição de entrega significa colocar o seu coração nas mãos de Deus. Você tem colocado seu coração nas mãos de Deus? Pastor, mas meu coração está meio peludo. É esse que Jesus quer. Meu coração está meio duro. É esse que Jesus quer quebrar. Juízes 6, 17. É a história de Gideão. Se algum momento eu falar Sansão, é Gideão, tá? Eu não sei porque eu confundo os dois. Mas é Gideão. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos, asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel, os hebreus, eles estão sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles estão sendo perseguidos, escravizados. Está uma loucura. Gideão, ele está trabalhando escondido. Ele está malhando trigo num lugar que é de prensar uva. Porque se ele vai num lugar aberto, ele seria saqueado, roubado. E aí o anjo do Senhor aparece para ele. Já expliquei aqui para vocês que todas as vezes no Antigo Testamento que aparece a palavra o anjo do Senhor, uma linha da teologia pentecostal afirma que o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo.
aparecendo ali. Mas só para você entender, Deus apareceu ali. Deus apareceu a ele e começou a falar assim: Gideão, eu vou te usar, Gideão. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou te usar para libertar o meu povo. Sabe o que Gideão falou? Falou algumas coisas que alguns de vocês falam. Mas eu sou tão pequeno. A minha família é a menor. Eu acho que não vai dar certo. Sabe, meu irmão? Para de andar na tua força. Para de confiar no seu potencial. Entrega tudo para Deus. Entrega o controle da sua vida para Deus. Entrega teu coração para Deus. Começa a confiar no que Deus pode fazer. Só que depois de ouvir isso, Gideão estava cheio de perguntas, cheio de dúvidas no coração. Gideão estava ansiando por resposta de Deus, por confirmação. Só que antes das respostas, Gideão tomou uma decisão. Senhor, se é o Senhor mesmo, fica aqui paradinho. Eu vou para casa. Eu vou preparar uma oferta. E eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levantar um altar. E eu vou entregar uma oferta ao Senhor. É isso que Gideão fez. Gideão foi para casa. Preparou a sua oferta. E ele volta. Ele levanta um altar. E ele oferece uma oferta ao Senhor. E depois o que acontece? Deus começa a confirmar o chamado de Gideão. Deus começa a confirmar o que Gideão tinha que fazer. E Deus envia Gideão para uma missão de libertar o povo, que depois foi bem sucedido. Depois você pode ler a história dele. Mas o que eu quero falar para você? Em um novo tempo, nós iremos precisar fazer novas entregas. Nós precisamos nos entregar por inteiro. Nós precisamos entregar o nosso coração por inteiro, meu irmão. Olha que coisa doida. Ele está prestes a iniciar um novo tempo. Mas antes disso, ele está preparando uma entrega para o Senhor. Talvez você está reclamando, minha vida não muda. Deixa eu te perguntar. Você está fazendo o que é possível? Ou você só está entregando metade do seu coração para Deus? Nessa manhã o Senhor convida alguns irmãos aqui, algumas pessoas, a entregar totalmente o seu coração. Não é fácil entregar. Entrega é pegar aquilo que de melhor que nós temos e entregar ao Senhor. Falar: Deus, a partir de hoje, o controle da minha história, meu coração te pertence. E o meu coração te pertence. Vocês conhecem essa, né? O meu coração te pertence. E tudo que eu sou, o que eu quero ser. E tudo que eu sou, o que eu quero ser. Para terminar, o meu coração. E o meu coração. Aleluia, Jesus. Seu coração pertence ao Senhor mesmo nessa manhã? Talvez na hora que eu estava falando de oferta aqui, alguns irmãos estão falando: ih, lá vai o pastor levantar dinheiro de novo. Não, irmãos. A entrega aqui é do coração. Será que o Senhor tem os seus dias? Será que Ele tem o seu tempo? Será que Ele tem a sua atenção? Ou Ele tem dividido com algumas distrações na sua vida? Eu não estou falando que a gente não tenha problemas de adultos para resolver, né? Situações de adultos para tomar conta. Mas será que Cristo tem sido a prioridade da sua agenda? Pastor, esse pastor estranho, barbudinho aí, ó, tá pregando há 3 anos sobre o novo tempo e eu não estou vendo esse novo tempo. Talvez você não está vendo porque você não se entregou o suficiente. E não é para a igreja, não é para o pastor Jean, é para a presença do Espírito Santo de Deus. Eu te faço um desafio. Nos próximos 6 meses, você se entregar a Deus como você nunca se entregou antes. A história da sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Se você pegar essa palavra nessa manhã, eu começo os próximos 6 meses um desafio pessoal meu. Se você quiser entrar junto nessa, Deus vai te direcionar o que você tem que fazer. Mas se você se entregar totalmente nos próximos 6 meses, você vai testemunhar que Deus fez algo novo na sua história. Basta uma noite, basta uma palavra, basta um toque, basta um agir. O novo de Deus se manifestar na sua vida. Mas antes disso, precisa ter a entrega. Precisa ter a entrega. Se você se entregar verdadeiramente em 6 meses, nada mudar na sua vida, pode vir me cobrar. Mas tenho certeza que você não vai me cobrar, porque Deus irá fazer. Deus irá fazer. Deus irá fazer. Amém? Para viver um novo tempo, além de um recomeço, encarar recomeços, além de entrega, tem a renúncia. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Enquanto você abre aí, Filipenses 3, 13. Renúncia significa tirar do coração aquilo que não agrada a Ele. O que precisa sair de dentro de você aí que não está agradando a Deus? O que você precisa renunciar? Uma das perguntas que eu acho que eu mais respondi na minha vida, pastora Vera também, pastora Kel, a gente trabalha e trabalhou com jovens, pastor Jean, o que você acha de tal música? Eu posso escutar? Eu já contei o meu testemunho pessoal para vocês aqui. Quando eu me converti, eu tinha mais de 450 músicas. Não era do mundo, era subterrânea. Só falava besteira, só falava coisa pesada, só falava apologia a droga, sexo, violência. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, a cada louvor que eu adicionar, que naquela época para vocês jovens aí, abaixo de 20 anos, não tinha facilidade de hoje. Cada música que eu adicionar no meu PC super lento, cada louvor eu iria apagar uma. E eu fazia assim, eu adicionava uma Cassiane e saía um bonde do Tigrão. Adicionava um Fernandinho e saía os Havaiano. Olha aí, que beleza. Adicionava Chile Carvalhares e a Joelma saía. Ia saindo. E eu vou parar por aqui. Então, cada louvor que eu adicionava, eu apagava a música do mundo. Só que chegou um dia, pastor nenhum veio me falar isso. Ninguém da igreja veio me falar. Chegou um dia que eu acordei com tanto nojo, com uma ânsia de vômito. E eu olhei pro computador. E eu liguei ele. E eu vi aquelas músicas. E eu apaguei 434 músicas, tudo de uma vez. E na hora que eu apaguei, a ânsia passou, eu coloquei um louvor. E a presença do Espírito invadiu o meu quarto, assim, ó. Sabe? Quando eu renunciei a algo, quando eu abri espaço para o novo, quando eu tirei o que era velho de dentro de mim, o novo de Deus me encheu naquela manhã. Foi a minha experiência, tá? Eu dei a minha experiência. Talvez você seja outra coisa. A minha foi isso. Eu sei que foi tão de Deus que não foi um pastor que chegou e falou assim, você precisa apagar aquelas músicas. Foi o próprio Espírito Santo que falou, chega, renuncia. E talvez Deus está gritando de você, renuncia aquilo que te afasta de Deus. Vamos ler aqui, Filipenses, até esqueci, ó. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que você pode falar graças a Deus? Irmão, na maioria das vezes renúncia é um pecado, mas às vezes renúncia talvez foi uma fase boa da sua vida, que até hoje você lembra, e você é tão apegado nisso, que você não quer deixar embora. Eu falei para vocês uns dias atrás aqui da minha mesinha, meu criado mudo que eu tinha lá em casa. Ele estava meio capenga, e o criado mudo aprendeu a andar, porque eu colocava ele no quarto, ele estava lá fora, no quarto lá fora, e eu descobri quem. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Foi pro lixo de vez. Mas tem gente que... eu tô triste, tá vendo? Mas tem gente que tá igual o meu criado mudo. Você não quer deixar embora.
Ah, pastor, mas o que eu vivi lá foi muito bom. Meu irmão, deixa eu te falar, uma das maiores igrejas nossas hoje do campo é a ICB Amanda. Só que até hoje eu encontro irmãos de 15 anos atrás, sabe o que eles falam pra mim? Ai, como eu tenho saudade da nossa época. Eu não tenho saudade não, irmão, né? Tudo feio, cabeçudo, estranho. A igreja não tinha nem teto direito. Não tenho saudade não. Não, mas era muito melhor. Não, realmente, a gente viveu umas épocas muito boas em Deus. Mas Deus tem algo novo hoje. Então tem muita gente que não está vivendo algo novo hoje. Tem muita gente que está vivendo uma novidade hoje de Deus, porque você está segurando em algo que já foi bom, faz parte da sua história, do seu testemunho. Glória a Deus por isso. Mas passou. E não é que Deus quer que você seja igual a todo mundo hoje. Deus quer te dar um novo tempo. Deus quer te usar da maneira que você é. Deus é o Deus dos diferentes, meu irmão. E aí você está tão apegado, mas aqui 20 anos atrás a gente fazia assim, ó. Irmão, tem coisa que eu tenho saudade também. Foi bom, talvez um dia a gente faz de novo, mas passou. Vou te dar um exemplo. Você que tem mais de 10 anos de Casa da Bênção, antigamente, quando a gente chegava nos nossos cultos, o que estava acontecendo? Tinha um círculo de oração aqui, ó. Os irmãos tudo de mão dada, orando. Era muito gostoso, muito bom. E era de Deus. Mas aquela estratégia já passou. Talvez um dia a gente pode fazer de novo. Mas imagina se eu chegar aqui e falar assim, nossa, meu Deus do céu, quase essa igreja, os irmãos não fazem um círculo de oração. Eu vou perder minha bênção por causa disso. Estou dando tempo de igreja, como eu falei no começo da mensagem, mas é para você analisar para a sua vida. Excesso de passado limita o novo que Deus quer fazer na sua história. Excesso de passado. Esquecemos das coisas que foi passado. Não é que você vai esquecer, mas isso não vai te prender. Porque passado não é sobre uma lembrança. Passado é também sobre um lugar. E tem gente que está preso no passado. Um passado que foi bom. Um passado talvez de algumas aventuras aí, que nós não precisamos falar. Você está preso lá nesse passado. E para você que quer viver esse novo tempo, Deus manda você esquecer esse passado. Você está sendo culpado por pecados que Deus já te perdoou. Mas sabe por quê? Porque você é tão orgulhoso que você não consegue entender que Deus já te perdoou desses pecados. Sabe qual é o nome disso? Falsa modéstia. Eita, falei. Você está tipo assim, não, é que eu sou tão pecador, porque há 10 anos atrás eu cometi um pecado, então eu não sou... Não, meu irmão, a Bíblia vai falar, se a gente confessar nosso pecado e a gente crer, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Então Satanás não tem poder para te acusar de coisas que Cristo já te perdoou. Olha para o seu irmão e fala, abandona o velho. Velho homem, viu? Uma vez eu preguei isso na igreja, a irmã queria largar o marido. Eu falei, não, esse aí você fica até o final. Não larga ele não. Para a gente poder encerrar, Isaías, capítulo 43, verso 18. Isaías 43, 18. Nós vamos orar e poder participar da ceia do Senhor. Estou falando que hoje estou meio atrapalhado, tá? Só para lembrar você, semana que vem, você que não vai participar do Junta Panela, vai ter culto normal, vem para o culto. Mas fica com a gente, vai ser bênção. Estaremos recebendo o André Machado aqui. O pai dele foi embora, mas o André ficou com a gente. E vai ser o último culto do André antes de ser ungido a pastor. Então eu já trouxe ele aqui para ele não desistir. Qualquer coisa no final, a gente coloca a mão nele e ora e ele vai ser ungido sim. Isaías 43, 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova. Vamos ler isso aqui junto, porque isso aqui é muito forte. Vamos? No 3 a gente lê junto, tá? 1, 2, 3. Caminho no deserto é quando você se encontra num lugar sem saída e Deus começa a abrir caminho. Acho que eu estou falando assim.
Deus começa a abrir uns caminhos, Deus começa a abrir umas portas onde não tem porta. Quando a gente acredita no novo de Deus, Deus abre uma porta onde nem existia a porta. E rios no ermo, sabe o que é ermo? Ermo é um lugar de solidão. Ermo é um lugar talvez onde ninguém te viu, ninguém te vê, mas é nesse lugar que Deus vai abrir rio. E sabe que rio é esse? É o rio de Deus chamado Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa: seja bem-vindo ao novo ICB Vida Nova, seja bem-vindo ao novo tempo nessa manhã. Se coloca de pé em nome de Jesus.